Estudo bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 8. Uma carta aos exilados. O objetivo da lição é compreender que o propósito de Deus não muda em tempos difíceis, mas é revelado neles. A missão de ser e fazer discípulos não está condicionada a cenários favoráveis. É um chamado para qualquer tempo, inclusive tempos de cativeiros. A partir do capítulo 29, Jeremias envia uma carta aos exilados que estavam na Babilônia. Esse período ocorreu após a invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, que levou cativos o rei Jeconias, autoridades, artesãos e grande parte do povo de Judá. Enquanto muitos estavam na Babilônia, Jeremias permaneceu em Jerusalém e recebeu a missão profética de anunciar uma mensagem aos exilados. A introdução da carta revela que Deus tinha um propósito naquele momento difícil. O exílio não era simplesmente uma derrota política ou militar, mas parte de um processo de disciplina e correção para o povo. O contexto de todo o capítulo é a comunicação de Deus ao seu povo durante o exílio, preparando-os para entender como deveriam viver naquele período fora de sua terra, a fim de reconhecer que Deus continuava soberano mesmo naquela situação. Primeira reflexão: o cativeiro babilônico surpreendeu o povo, mas não surpreendeu Deus. De acordo com o senso comum histórico, foi o cativeiro babilônico que deu fim à história de Judá. Os babilônicos queimaram a casa de Deus, atearam fogo no templo, destruíram o muro protetor ao redor da cidade de Jerusalém. Jerusalém foi totalmente destruída, completamente arrasada. O magnífico lugar onde a glória de Deus se manifestava foi transformado em um monte de entulhos. O muro em volta da cidade se achava em ruínas, e os judeus que sobreviveram à invasão babilônica foram presos, acorrentados como escravos, levados para a Babilônia. Porém, Deus, sabendo que na caminhada do povo haveria uma estação chamada cativeiro, falou por meio de Jeremias que depois dos 70 anos o povo seria resgatado. Aqui está a história de um povo no cativeiro. Conforme afirmam os contemporâneos, cativeiro é sinônimo de crise. Estamos em cativeiro quando somos levados a viver uma situação que não gostaríamos de experimentar. A crise confunde a gente, provoca ansiedade, transmite insegurança para a tomada de decisões. Perceber Deus agindo em meio ao caos não nos é natural. Perceber Deus se movendo em nosso favor enquanto somos pressionados pelos sofrimentos, não nos é comum, pois enquanto sofremos, somos oprimidos por dúvidas sinceras, como também por temores diários. São nos momentos de crises que a nossa mente entra em batalha, questionando se devemos realmente confiar em Deus. É quando vivenciamos um período marcado por circunstâncias adversas que passa a existir em nós um dilema entre agir ou esperar pela intervenção divina. Quem sabe você não está desanimado, parando por não saber lidar com a crise. Confie em Deus. Não pare, lute, reaja, avance.
Todo cativeiro tem o seu tempo de validade. Acredite, Deus está agindo. Segunda reflexão: o cativeiro tem a ver com o que já tivemos. O povo de Judá, que estava acostumado a desfrutar de sua liberdade e viver em sua pátria, no período do cativeiro não usufruiu mais do que tivera em Jerusalém. Geralmente nos vemos em um cativeiro ou envolvidos em uma crise porque deixamos de possuir o que tivemos ou porque deixamos de estar onde estivemos um dia. A lembrança do que fomos ou do que tivemos gera em nós inquietação e frustrações, colocando em nossos pulsos as correntes da lamentação, da murmuração, do desânimo. A crise sempre leva em consideração o que tivemos antes. Ficamos em crise porque traçamos um parâmetro de comparação entre o nosso estado atual e o que já vivemos tempos atrás. A grande verdade é que se não houver a nostalgia, também não haverá a opressão provada pela crise. Vemo-nos em um cativeiro ou enfrentando uma crise porque até o ano passado estava tudo muito bem. O fato de não ter mais o que experimentamos ou o fato de não vivermos mais como vivíamos nos faz sentir sobrevivendo em meio ao caos. Viver em meio a uma crise é habitar no dualismo entre aquilo que foi e o que é. Talvez Deus não precise nos dar uma situação nova. Talvez estejamos necessitando receber uma mentalidade nova. Pode ser que a oração mais correta a ser feita não seja: Senhor, tire-nos dessa crise, mas sim: Senhor, use-nos nessa crise. Tenho aprendido à luz da Bíblia que não são os cenários que mudam as pessoas, mas são as pessoas que transformam os cenários. Terceira reflexão: durante o cativeiro, creia na intervenção divina. É no calor do sofrimento do cativeiro que as nossas emoções ficam comprometidas. Por causa de situações ocasionadas por momentos não planejados, tornamo-nos mais vulneráveis, menos racionais, mais emotivos e, por isso, mais suscetíveis a sermos manipulados, persuadidos ou até mesmo enganados. É um grande desafio ouvir a voz de Deus no cenário do cativeiro. Em meio ao sofrimento, precisamos de critérios para filtrar o que escutamos, bem como cuidado a respeito das orientações e dos aconselhamentos que recebemos. Falsos profetas não têm compromisso com a verdade, pois para eles o contingente vale mais do que o conteúdo. Para os falsos profetas, manter pessoas no rebanho é mais importante do que dizer a verdade de Deus para elas. Conforme o sábio popular afirmou: diga-me quem está escutando e eu afirmarei com convicção quem está se tornando. O cativeiro babilônico estava acontecendo porque Deus emitiu uma nota de permissão. O cenário nunca esteve fora do controle de Deus. Ele permanece sendo soberano e isso deve afastar o nosso medo e nos encher de consolo, pois Ele sempre pensa à nossa frente e não existe ninguém mais comprometido com a nossa existência do que Ele. A verdade é que, em meio ao ambiente da crise, podemos lamentar e questionar, ou podemos dizer: Deus permanece conosco.
As razões de Deus para permitir cenários como a que estamos vivendo sempre serão maiores do que o nosso desejo de nos livrarmos deles. Deus não nos chamou para darmos respostas. Deus nos chamou para sermos a resposta. Ele sempre aparecerá proporcionando livramento e socorro. Agora vamos concluir o estudo de hoje. O povo não estava à beira da libertação imediata. Eles estavam em meio do cativeiro babilônico. Para o povo, significava um tempo de frustração, medo e incerteza. O medo do cativeiro nasce quando acreditamos que Deus nos abandonou. Porém, mesmo na Babilônia, Deus continuava presente, soberano e trabalhando. O cativeiro não anula as promessas de Deus. O tempo difícil não cancela o propósito eterno. Deus trabalha mesmo quando não vemos saída imediata. Superar o medo do cativeiro envolve permanecermos fiéis enquanto esperamos, buscarmos a Deus com todo o coração e confiarmos que o tempo de Deus é perfeito. O medo nos faz focar no tempo da espera. A fé nos faz confiar no Deus do processo. Se neste momento você se encontra vivendo um tempo de desafios, um período de limitações, frustrações ou silêncio, lembre-se de que o lugar onde está não define o final da sua história. O cativeiro é temporário, mas a promessa é permanente. Assim como Deus fez no passado, Ele continua escrevendo cartas de esperança para nós. Para pensar e agir. Primeiro, você tem confiado nas promessas de Deus mesmo quando não entende o processo? Segundo, que atitudes práticas nos ajudam a vencer o medo durante o período difícil? Terceiro, que passos de fé precisam ser dados para rompermos com a mentalidade da escravidão? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.